Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Está no ar o Conexão Popular, o programa que traz temas de interesse público do nosso cotidiano. Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva e MFM Tecnologia de 2023, 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas e pelo menos um terço dessas famílias tem dívidas em atraso. Para a gente entender melhor este assunto e falar sobre planejamento financeiro, a gente recebe aqui nos nossos estúdios Natália Moreira, que é educadora financeira. Natália, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E também quem vai fazer parte deste bate-papo aqui com a gente é a professora Marcela Moraes, que é professora de Economia da Unital. Professora, seja bem-vindo e muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Gratidão pelo convite. A gente começa, para falar de planejamento financeiro, para entender essa questão do controle, eu começo perguntando para a professora Marcela se este hábito de planejamento, professora, essa questão de educação financeira faz parte da cultura e do dia a dia do brasileiro. Bom, boa pergunta. Deveria ser da cultura do brasileiro fazer o planejamento. Isso deveria estar nas escolas. Entretanto, nós não temos, né? De forma muito ruim, o que eu vou mencionar, né? Hoje a gente tem uma péssima educação financeira para os brasileiros, né? Isso não começa no ensino fundamental e muito menos no ensino superior. E a gente precisa melhorar isso. E eu vou perguntar agora para a Natália, trazendo ela para a nossa conversa. A gente usa muitas expressões, Natália, relacionadas ao nosso dia a dia, ao dinheiro, que são expressões de cunho até negativo. E existe até uma palavra para chamar dismorfia. Você pode explicar para a gente melhor como que é essa relação do brasileiro, do nosso dia a dia, com essas expressões e com a questão financeira? Exatamente. Infelizmente acontece isso. Justamente por você relacionar o dinheiro com negativo porque você não está satisfeito com a sua realidade financeira. E o nosso cérebro até mesmo, ele age de duas formas. Busca do prazer e fuga da dor. E se você tem o dinheiro, né, a primeira coisa que vem na sua cabeça é uma coisa negativa sobre o seu dinheiro, intuitivamente você vai afastar. Isso é o resultado de muitas pessoas não saberem nem quanto ganha, não saber para onde vai o dinheiro, não ter esse contato, porque acaba sendo um assunto ruim. E o que ela faz? Foge. Então, para a gente trazer boas energias positivas para esse programa, para a gente também ajudar quem está nos ouvindo. O programa é feito para quem já controla seu dinheiro, mas também para quem quer começar do zero. Exato. Professora Marcela, como é que eu começo do zero hoje um planejamento? Já que eu sou aquele que nunca tive um planejamento na minha vida, como é que eu começo? Primeiro passo é olhar as suas finanças, né? Olhar o meu salário, olhar a minha condição. Esse é o primeiro passo, né? O segundo passo, gente, é ter uma planilha, né? Vamos lá, organizar todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai. Mas eu acho que, acima de tudo, precisa ter um elemento muito importante, comportamento. Como a Natália acabou de mencionar, nós precisamos ter o quê? A paixão por controlar as nossas finanças. Não pode ser um tabu o planejamento financeiro. E hoje é um tabu, né? As pessoas falam assim, cuidar do dinheiro, investir dinheiro, gastar dinheiro, ter cartão de crédito, não ter cartão de crédito, viajar, não viajar. Então, isso é um tabu. Gastar dinheiro com coisas... É um sofrimento, é um sofrimento, as pessoas sofrem. Então, acho que um dos fatos é não sofrer com isso, né? O dinheiro está aí, ele precisa ser usado. Vamos usar da melhor forma possível. Eu vou fazer uma analogia aqui como se a gente fosse uma pequena empresa, né? As empresas, elas têm as receitas e têm as despesas, né, Natália? Exato. Vamos pensar agora na parte das receitas, que são as entradas. Como que o nosso telespectador, a nossa telespectadora, pode focar sua atenção nas entradas, ou seja, as receitas que ela tem todo mês? Além do salário, ela pode ter outras receitas extras? Sim, com toda certeza, e até indico ter quanto mais, melhor. Né, pensar justamente nessa abundância. E como que a gente pode fazer mais receitas? Principalmente você pode fazer uma renda extra. Vamos pensar que uma pessoa é CLT hoje. É renda extra. Se uma pessoa é empresária, empreendedora, vender mais. E como que eu posso fazer uma renda extra? Você pode até mesmo ver alguma aptidão que você tem, algum serviço, algum produto que você pode fazer para você vender para uma outra pessoa. E tem muitas pessoas que falam, Nath, mas eu não sei o que eu faço. Vejo que todo mundo é bom em alguma coisa. Sempre alguém te pede algum favor para você fazer que você é bom. E é só ela começar a pensar,
eu posso fazer dinheiro com isso. Muitas vezes também tem coisas paradas dentro de casa que pode vender, pode virar uma renda, pode ser uma roupa, um sapato, eletrodoméstico, móveis, que estão lá parados, você pode virar uma renda e te ajudar no mês. Essa busca por essa renda extra, Natália, ela tem que ter um objetivo, uma meta, Sim. né? Senão acaba virando um círculo vicioso, a pessoa só vai atrás de mais dinheiro, mas não usa isso para um fim devido. Exatamente. E também não adianta nada você fazer uma renda extra e você começar a aumentar os seus gastos contando com essa renda extra. Então, você tem que ter um objetivo. Peraí, eu vou fazer uma renda extra porque, eu quero viajar ao final do ano. Tudo bem, tem um planejamento. Eu quero fazer uma renda extra porque eu quero começar a investir. Tudo bem, já tem um planejamento, tem que ter um destino. Porque a nossa vida financeira ela é igual a um GPS. Você precisa saber onde você está hoje e onde você quer chegar. E esse caminho até lá são as suas decisões. E a renda extra, justamente, ela não pode incorporar na sua renda, porque, vamos pensar, uma pessoa que tem uma renda de 5 mil, fez R$1.000 de renda, a renda dela não é 6 mil, foi uma renda extra. Ótimo se ela continuar, mas ela tem que ter na cabeça que isso é um extra para ele ser um plus no orçamento dela, para ela conseguir conquistar e planejar o que ela tanto sonha, o que ela objetiva. É temporário e não permanente, Exatamente. né? Professor, agora a gente vai falar de gastos, né? Que são as despesas, a saída. A gente falou de entradas, receitas, né? E o nosso telespectador tem a sua planilha lá de controle. Ele também tem as saídas. Quais são os maiores vilões hoje que a gente tem? A gente tem que pagar aluguel, tem a questão da alimentação, tem a questão do transporte, às vezes da gasolina, do combustível. Onde que a gente pode encontrar os maiores vilões para a gente controlar as nossas saídas, os nossos gastos? Bom, o primeiro vilão são as despesas variáveis, né? Aquela que eu não consigo controlar. As despesas fixas, né? Como você disse, o aluguel, uma mensalidade escolar, né? Isso eu sei, é um compromisso mensal e que eu já tenho, já é sabido. Entretanto, aquele cafezinho que eu vou com os amigos, aquela cervejinha, aquele churrasco de final de semana, esse eu não controlo, né? Então, se eu não iniciar esse planejamento, colocar na planilha, ou hoje não precisa colocar na planilha, a planilha está no celular, né? Hoje tem vários aplicativos que você consegue fazer esse movimento, né? Passei meu cartão de crédito, automaticamente já entra no aplicativo. Então, isso fica ótimo. Ter esse controle. Eu falo muito para os meus alunos o seguinte, sabe aquele canhotinho da maquininha, né? Que a gente fala assim, não quero mais porque veio já a notificação. Esse que eu tenho que pegar, porque é esse que vai ter o controle, né? É aquele cafezinho de 2, 3, 10, 20 reais que no final do mês virou 200, virou 300 e daqui a pouco você fala assim, nossa, mas eu achei que eu tinha dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, né? É dado a esse gasto variável que a gente não controla. Para quem é mais controlado, para quem é mais organizado e tem este hábito de anotar tudo, colocar na planilha, seja ela física, impressa, no papel, no antigo caderninho, professora, adianta só anotar tudo ou precisa ter uma atitude além disso? Não adianta só anotar, né? Isso é fácil, né? Eu anotar lá no meu caderninho as minhas despesas. Mas, como a Natália falou, se eu tenho um objetivo de viajar, comprar minha casa, comprar meu carro, eu preciso, então, fazer o quê? Controlar essas despesas, né? E por vezes, até minha despesa fixa, eu consigo negociar, né? Por exemplo, um aluguel, eu consigo negociar com o proprietário, vai ter um aumento ou não? Vamos fazer esse processo? Eu gosto, né, dos streams, né? Eu preciso ter todos os streams? Eu posso ter um só? Ou eu posso ter uma televisão paga que tenha acesso a todos eles? Né? Hoje tem vários benefícios. Então, fazer uma análise minuciosa das suas finanças e verificar aonde que está saindo os seus recursos. E aí, sim, começar a fazer a poupança, guardar o seu dinheiro. A gente já continua essa discussão aqui no estúdio, mas antes a gente preparou um VT que explica um pouco melhor para você como que você pode começar a fazer o seu planejamento financeiro. A gente assiste e na sequência a gente volta com mais aqui no Conexão Popular. Planejamento financeiro é uma ferramenta para, a partir do reconhecimento da situação financeira atual, determinar objetivos e os possíveis caminhos para alcançá-los. Com um planejamento sério, é possível poupar para realizar um sonho e também pensar em formas de saldar dívidas. O primeiro passo é saber quanto você ganha e gasta. Com uma conta simples, é possível ver se as contas batem e se o dinheiro que você tem é suficiente para arcar com seus gastos.
Depois, faça um orçamento de todas as contas. É como você consegue ver os gastos que estão comprometendo a saúde financeira e então buscar formas para reduzi-los. Próximo passo é definir metas. Você quer trocar de carro, viajar ou só ficar livre de uma dívida alta? Ao definir objetivos, você consegue pensar em formas de chegar até eles. Por fim, poupe. Crie o hábito de guardar um pouco de dinheiro todo mês para momentos de dificuldade. Pode ser complicado no início, mas ter uma reserva é fundamental em momentos de emergência. Acompanhamos então um VT aí mostrando essas dicas de planejamento financeiro para a gente começar a entender melhor este assunto. Olha só que dados importantes, né? Mais de 66 milhões de brasileiros estavam inadimplentes em dezembro de 2023, ou seja, 1 em cada 4 brasileiros. São dados da pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e também do Serviço de Proteção ao Crédito, que é o SPC. Professora Natália, agora vamos pensar no nosso telespectador. Fez a planilha, chegou ao final do mês e o saldo é negativo, ou seja, está gastando mais do que está ganhando. O que ele pode fazer? Qual que é o primeiro passo, Natália? O primeiro passo é justamente saber o porquê que está negativo. Para onde que foi o dinheiro? O que eu gosto muito de fazer, né, até falo para várias das minhas alunas, é o quê? Colocar as maiores áreas que vai, alimentação, transporte, começa a ver, porque a partir do momento que você tem essa maior clareza, você consegue ver qual que é a âncora do seu orçamento e você começa a ter melhores decisões. E principalmente quando uma pessoa está negativa, ela está simplesmente num dos produtos do banco que são os mais caros, que é o cheque especial e depois é o cartão de crédito. Então, o que acontece? Quando ela já começa a ver o que ela está errando, ela já começa a fazer diferente para no próximo mês não acontecer isso. Com essa famosa planilha, a gente tem o famoso gráfico de pizza, né? Exato. Aquele que todo mundo olha e fala, ó, a alimentação Exato. está indo 20%, financiamento 30%. Professora, nesse caso, quando a gente olha as nossas contas estão negativas, buscar um empréstimo é uma solução inteligente? Não, né? Hoje você tem altas taxas de juros. Hoje a gente tem uma política econômica, né, uma política monetária que é restritiva. O que isso significa? Hoje o governo ele coloca taxas mais altas de juros para inibir o consumo, tá? Até pelos dados que você acabou de mencionar, pelo nível de endividamento, tá? Diante desse fato, eu ir para o empréstimo, eu vou estar pagando juros muito altos. Então, essa não é a melhor alternativa. A minha dica é, olhe para a sua planilha e veja realmente aonde que está sendo o seu grande gargalo aí de gastos. Então, é olhar lá para aquele gráfico de pizza que a gente comentou, né? Olhar para esses setores aí que a gente está colocando como alimentação, aluguel, contratos, como a própria professora colocou antes, né, renegociar essas dívidas também seja interessante ou buscar pacotes e serviços mais baratos. Natália, mas na hora do desespero, algumas pessoas acabam optando por um serviço que não é tão bacana, que é a questão da agiotagem. E aí, se a pessoa já entrou neste caminho ou está pensando em entrar, quais são as suas dicas? Se não entrou, não entre. A primeira coisa que eu falo, porque assim, fora que é uma coisa fora do mercado financeiro, é uma coisa que você não tem a garantia e fora que os juros são maiores justamente por causa do risco, né? Então, não indico. O que eu indico ela fazer? Principalmente, olhar a planilha, como a professora falou, olhar a planilha, ver qual... Agora começa a entrar o quê? As ideias. Se está me faltando dinheiro, como que eu posso fazer uma renda extra? Como que eu posso fazer entrar mais dinheiro no meu orçamento para eu quitar essa dívida? Porque se você fizer um empréstimo, vai ser mais uma parcela. E se ela já não estava conseguindo arcar, já estava negativa, se ela fizer um empréstimo, tudo bem, vai suprir. Ficou positiva a conta, mas vai ter mais uma parcela, vai ser mais um comprometimento de renda. Então é hora de ter uma estratégia de sugar o orçamento, às vezes deixar de fazer por um momento o que gosta, deixar de sair, deixar o lazer um pouquinho, para ter essa estratégia para reduzir os gastos e não entrar principalmente nesse caso de agiotagem. Professora, quando a gente tem muitas dívidas, né, algumas têm um valor mais alto de juros, multas, a gente precisa também prestar atenção nesse sentido. Inclusive, há alguns programas de proteção ao crédito, como o SPC, às vezes faz alguns mutirões, alguns feirões para renegociar. O governo federal mesmo lançou um programa recente que é o Desenrola. Esse programa ele já conseguiu
com que 1/5 dos endividados já negociassem as suas dívidas com o programa Desenrola Brasil, por exemplo. Esse tipo de apoio, seja do governo ou de instituições privadas, ajuda na hora dessa renegociação? Ou eu, quanto devedor, posso já procurar essa instituição e tentar resolver este problema? Sim. Hoje as instituições, em geral, elas estão abertas para a negociação, né? Hoje o grande objetivo é voltar essas pessoas que estão endividadas para o mercado consumidor, até para movimentar e aquecer a economia, né? Então, se você tem uma dívida e quer negociar, procure a sua instituição, procure o seu banco e tente fazer a melhor negociação, que eles estão abertos. Lógico que teve aí, né, o programa Desenrola Brasil, tem o SPC, o Serasa, que faz essas campanhas, mas a instituição também vê como uma boa-fé, né, essa procura para negociar as nossas dívidas. Eu procuro as dívidas mais altas em valores relativos, eu procuro aquelas que a taxa de juros que me cobram todos os meses geralmente é maior? Bom, você precisa fazer uma análise. O quão impactante é aquela sua dívida no seu orçamento mensal, né? Então, negociar. A taxa de juros é muito difícil eu fazer essa negociação. A partir do momento que eu assinei o contrato, as instituições não conseguem fazer. Eu tenho que quitar e fazer um novo financiamento com uma taxa de juros menor. Isso é possível. Entretanto, se eu tenho uma dívida que está negativado e que eu posso negociar, aí sim eu posso vir com uma taxa e com uma proposta muito melhor. A gente está debatendo aqui sobre planejamento financeiro, controles de contas, afinal de contas a gente está falando de saúde financeira aqui no Conexão Popular. A gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência a gente vai trazer outras dicas para você relacionado ao cartão de crédito, ao limite do cheque especial e também tem outras dicas das nossas convidadas. Se eu fosse você, eu não saía daí porque o Conexão Popular volta já já. Estamos de volta com Conexão Popular, hoje falando sobre planejamento financeiro e a gente recebe aqui nos nossos estúdios a professora Marcela Moraes, que é professora de Economia da Unital, e também Natália Moreira, que é educadora financeira. No primeiro bloco do programa a gente deu dicas, né, de como você pode fazer o seu planejamento financeiro, mas o que acontece na pressa e às vezes por falta de conhecimento, esse planejamento pode conter erros. Para ajudar você, a gente criou um VT, você vai assistir, onde a gente dá essas dicas para você não cair nos erros mais comuns na hora de planejar financeiramente. Um estudo da Serasa Experian apresenta 3 erros básicos que podem prejudicar o seu orçamento e planejamento. Subestimar os gastos. Se todo mês a sua conta não fecha, mesmo seguindo seu planejamento financeiro, talvez você esteja deixando de lado algum ponto importante. Achar que as despesas vão ser menores do que realmente são é um problema, principalmente com quem enfrenta dificuldades para manter o controle do cartão de crédito. Não acompanhar os gastos. Não adianta ter boas metas financeiras se você não faz ideia do quanto gasta. Às vezes, um dinheiro pode estar indo embora sem nem passar pelos seus olhos, justamente por falta de um bom monitoramento. Esquecer de fazer uma reserva financeira. Por melhor que seja o seu planejamento financeiro, sempre há imprevistos. Uma reserva financeira é aquele dinheiro guardado apenas para gastos que surgem como emergência. Por isso, deve ser poupado separadamente daquela quantia que você está guardando para comprar presentes, por exemplo. Acompanhamos o VT aí dando essas dicas para você evitar esses erros na hora de fazer o seu planejamento financeiro. Agora vamos passar para uma outra situação, né? A gente já trabalhou esse telespectador, essa telespectadora que está com saldo negativo. Agora a gente vai falar daqueles que quando fecham as planilhas tem dinheiro sobrando na conta, que não é a grande maioria do nosso povo brasileiro. Então eu gostaria de perguntar aqui para a Natália, sobrou dinheiro. O que eu posso fazer com esse dinheiro que sobrou? A melhor coisa é tirar da sua conta e começar a investir. Então, hoje tem vários tipos de investimentos que são para pessoa que nunca investiu,
Por exemplo, você investir num tesouro direto, você investir num título do próprio banco que se chama CDB. Pode procurar o seu banco que você vai ter, você pode resgatar a qualquer momento, então se acontecer algum imprevisto, você pode recorrer a esse dinheiro e ele vai rendendo. Então a primeira coisa vai sair da sua conta, então não corre o risco de você gastar esse dinheiro e você já começa a sua segurança, porque ele está lá investido para você. Professora, a boa e velha poupança ainda faz parte do ideário do brasileiro, principalmente os mais antigos, né? Ainda usam este método. Ainda é viável deixar o dinheiro na poupança ou precisa pensar no investimento com mais riscos? Hoje eu não recomendo a poupança porque nós voltamos a ter inflação no Brasil, né? Dada ao período pandêmico que nós vivenciamos de 2020 até o finalzinho aí de 2022, isso acarretou aumento generalizado do nível dos preços. E isso que é a nossa inflação. Diante desse fato, hoje o ganho que nós temos na poupança, ele se perde, né, ao retirar a inflação. Então, a gente está aí recebendo por média 7% ao ano, a inflação real está dando aí quase 8%, então eu fico negativo em 1%. Então, tomar cuidado. Hoje a poupança ela não é uma das melhores alternativas. Hoje nós temos outras formas de investimentos que são acessíveis na atualidade e que são mais vantajosas. Aquela velha máxima, não colocar todos os ovos na mesma cesta, ainda vale? Com certeza, né? Harry Markowitz, que falou isso em 1951, né? A teoria aí da seleção de portfólios, né? Não colocar todos os seus ovos nessa cesta, ou seja, pegar todo o seu dinheiro e colocar em diversos investimentos. Colocar uma parte no Tesouro Direto ou arriscar, investir em ações, mas sempre é importante entender o seu perfil. Como que é o seu perfil de investidor? Né? Eu sou um investidor mais arriscado ou não, eu sou mais moderado. Então, fazendo esse entendimento, eu vou conseguir achar o melhor investimento para o seu perfil. Natália, agora falando de quem está com a saúde financeira positiva, lembrando que não é aquele que está endividado. Como que ela pode utilizar o cartão de crédito em favor das suas finanças? Ótimo. O cartão de crédito tem muitas pessoas que podem pensar como um vilão do orçamento, né? Mas se você souber utilizar, ele vai ser um amigo do seu orçamento. E o que acontece? O que você não deve fazer com o seu cartão para ele se tornar seu amigo? Compras que você faz recorrentemente, por exemplo, se você toma um remédio mensal, essas são compras que não dá para você parcelar. Gasolina de carro, alimentação, são compras que você não pode parcelar porque é onde você vai se perder. No próximo mês, vai chegar a segunda parcela desse mês e é onde começa toda aquela bola de neve. E se você tá já com esse perfil, que já tá com as finanças organizadas, isso pode ser um passinho para desorganização. Então, é você não parcelar o que você tem de compras recorrentes e você começar a utilizar o cartão a seu favor. Ou seja, o que você não tem desconto na compra à vista, você parcela no seu cartão, mas desde que você tenha um planejamento que você saiba que essa compra você vai ter que pagar e ele está dentro do seu orçamento. A professora Marcela trabalha com jovens universitários e talvez nessa fase da vida as seduções financeiras elas são maiores. Principalmente, professora, quando a gente fala de limite na conta e também do famoso cheque especial. Como é que a gente pode lidar melhor com essa situação, se ela pode ser favorável de algum momento e como não cair em tentação? Bom, hoje tem algumas instituições que dão benefícios para os correntistas, né? 10 dias sem juros do cheque especial, 5 dias. Então, contratempo, gente, isso é normal, todos nós passamos em algum momento da vida. E utilizar isso pode ser um fator benéfico, né? Se eu tenho 10 dias, eu uso nesses 10 dias, eu não vou ter a cobrança, então, da taxa de juros. Então, eu tenho que usar os benefícios a meu favor para que eu melhore, então, as minhas condições financeiras. Mas tomar cuidado, como você falou, né? Os jovens, mas não só os jovens, né? Eu falo que, eu acho que por nós não termos uma educação financeira adequada, toda hora a gente tem, né, algo que pode motivar-nos a gastar. O né? próprio aplicativo do banco às vezes engana, né? O limite, e na verdade aquele saldo não é um saldo, é um saldo com um limite, com um limite, né? E eu falo sempre, não some o seu limite ao seu salário, né? Ah, eu tenho um limite de 6 mil reais. Ah, então eu ganho 5 mais 6. Não, não é isso. Porque em cima desses 6 você vai sim pagar aí uns juros e que vai te atrapalhar financeiramente, né? Se tiver a opção de tirar esse limite para quem não tem tanto controle, é uma boa saída?
Super recomendo. É o primeiro ato, quando às vezes a gente conversa com algumas pessoas e fala assim, o que eu faço para melhorar, né, o meu cheque especial? Tire, não use, é melhor tá zerado, e aí você não incorpora isso no seu dia a dia. E não cai em tentação, né, professora? Exato. Natália, falando em dinheiro extra, né, alguns trabalhadores recebem o abono, outros recebem o 13º antecipado. E no final do ano não tem aquelas 2 parcelinhas que a gente espera, né? Como que a gente pode usar esse valor que às vezes aparece como extra na nossa conta ao longo do ano de uma forma positiva? A primeira coisa que eu sempre convido as pessoas a pensarem é que daqui a 5 meses tem as contas de começo do ano. IPVA, IPTU, e não esquecer dessas contas, que não são imprevistos, né? Essas contas são muito previstas. Eu sei. Então, o que acontece? É lembrar dessas contas. Então, às vezes, quando recebe hoje, igual, nós estamos no meio do ano, no momento. Então, então entrou um valor mais, então agora eu posso viajar, Só não esqueça que o começo do ano, ele tá logo ali, é um assim já chegou, né? E não esquecer dessas contas. Agora, eu quero passear, eu quero viajar, por isso que é muito bom planejamento. Então, você já sabe o quanto que você pode gastar, então sempre planejar. Então, onde que eu posso ir para gastar esse valor? E não só passando no cartão de crédito, depois a gente vê como faz. Não adianta, é o perfil para dar errado, né? Então, só não esquecer desses compromissos que a gente sabe que vai chegar e muitas vezes é você planejar. Então, peraí, se eu não tenho uma organização, não estou com dinheiro sobrando para arcar lá na frente, então já começa a reduzir agora, já pensa para começar assim o ano já 2025 com o pé direito. Então, não é um dinheiro que está sobrando, não está sobrando, assim, não né? está sobrando, exatamente. Precisar organizar e distribuir ao longo dos próximos meses. Exatamente. E uma coisa ótima para se fazer, para conseguir aproveitar essas férias, 13º também, é logo no mês de janeiro, já começar a investir um valor mensal como se fosse uma parcela dessas contas. Então, ao longo do ano, você já vai ter investido o valor cheio para você pagar à vista em janeiro. Daí sim, um pouquinho ao mês, não vai mudar tanto, né, as suas economias, você vai pagando mensalmente, né, para você mesmo, e lá no final, no começo do ano, você paga à vista, daí sim, consegue utilizar o dinheiro do 13º férias com você. Professora, ainda falando de quem está com esse saldo positivo, tem o cadastro positivo também dos consumidores, né? Tem essa questão do score. A senhora poderia explicar para a gente se é bom ter um score alto, um score médio? Como é que eu posso avaliar o meu? O score é uma nota, né? É a nota pelo seu comportamento financeiro, né? Quanto mais eu uso o cartão de crédito e pago o cartão de crédito em dia e o valor total, né? Então não adianta eu ir lá ter o meu... Gastei 5 mil e vou lá, pago o mínimo, né? Então isso já não tem um fator negativo, isso na sua pontuação, no seu score. Então, essa pontuação você pode ir construindo ao longo da sua vida pela sua saúde financeira. Então, quanto maior a sua saúde financeira, o seu nome está limpo, maior será seu score, né? E esse score te abre portas, né? Uma taxa de juros mais barata. Eu quero comprar uma casa, né? E eu preciso financiar. Ok, vamos planejar para fazer esse financiamento. Hoje tem várias estratégias para eu quitar 30 anos em 5, né? Mas se eu tenho um score bom, a minha taxa de juros vai ser menor, né? E muito mais atrativa. Então eu vou pagar, o meu custo do uso do dinheiro vai ser bem menor. A gente está em período de festas juninas agora, Natália, e logo está chegando o famoso período de férias de julho, ou seja, no próprio final do ano. Tem pessoas que tiram férias ao longo do segundo semestre, mesmo não tendo essa renda extra garantida, como a gente falou na pergunta anterior. Mas eu quero viajar. Como é que eu e minha família, a gente começa a se preparar para a nossa próxima viagem? Ótimo, excelente pergunta. A primeira coisa é onde eu quero ir. E quando a gente vai decidir onde quer ir também, pensar qual fase do ano, por exemplo, agora, férias de julho, tem lugares que são mais caros. Então, optar por lugares mais baratos e que dê para você aproveitar com a sua família. Porque baixa temporada, né? Exatamente. Então, o que acontece? Se agora se for algum outro lugar do país ou aqui no Brasil mesmo, ver onde que é o lugar que mais em conta, que entra dentro do seu orçamento. Como eu falo, né, você planejar, você se organizar, não é de jeito nenhum deixar de fazer o que você gosta. Jamais. Mas é você saber priorizar o que é importante. Não ir somente lá e viajar, esquecer da vida, depois vem as contas, depois a gente paga, mas é você começar a planejar. Então, onde que eu posso ir? O que a gente pode fazer? Já desenhar tudo que você vai precisar gastar. Quando a gente vai fazer uma viagem, o que a gente vai precisar?
transporte, alimentação, o local, né? Hospedagem. A questão de hospedagem, transfer, essas coisas, e os passeios. Então, levantar, e daí você já começa a ver, nossa, esse lugar não dá para eu ir agora, mas esse dá. E optar por qual está dentro do seu orçamento para você também aproveitar com a sua família. Professor, ainda no caso de quem está investindo, né, tem aquele dinheiro sobrando no final do mês, está com a sua planilha em dia, vamos dizer que todo mês sobre lá R$200. Qual que é o melhor momento para tirar esse dinheiro da conta e investir? É quando o salário cai ou espera o final do mês o saldo para fazer esse investimento? Bom, eu tenho duas fases. Eu gosto muito, entrou o dinheiro, já retirar, né, aquele percentual dado ao seu objetivo. Às vezes o seu objetivo é um pouco maior, eu preciso mais de 30%, recomenda-se 30%. A gente sabe que hoje, né, a população brasileira ela não consegue fazer, da sua grande maioria, fazer essa retirada de 30%. Seria a renda, o seu pé de meia, vamos dizer assim, 30% seria Exato. Isso, como você comentou, eu tenho as emergências, né, de saúde ou algo. Eu falo que um filme interessantíssimo, um filme de criança, mas que é muito legal, que é o Up. Né? No início do filme, o casal tem uma poupança, quer viajar, vai colocando dinheiro, aí fura o pneu, aí ele tira, mas eles têm a reserva para trocar o pneu. Aconteceu alguma coisa, ficou doente, mas tinha a reserva. Então, eu falo que é um desenho, entre aspas, bobo, mas que mostra essa educação do guardar o dinheiro para emergência. Né? Então, hoje, eu tenho um objetivo de viajar. Eu quero viajar, bom, né, inverno, quero ir para Campos do Jordão, sei que é caro, então eu tenho que fazer esse planejamento, então eu tenho que poupar mais. Então, será que 200 é o ideal? Então, eu posso fazer esse planejamento e retirar mais. Vai depender aí mesmo do seu perfil, mas eu recomendo que faça antes, dentro desse controle já prévio realizado. E ter essa perseverança, né? Esse comprometimento consigo mesmo, né? Senão não consegue levar adiante os objetivos. Natália, para quem está acompanhando o nosso programa, precisa de ajuda de alguma forma, seja financeira, um aconselhamento, quais são os caminhos e canais que ela pode procurar? Hoje, com a internet, eu recomendo muito ela começar a estudar. Hoje tem várias pessoas, né, no YouTube, no Instagram. É que hoje a rede social ela é muito ampla, né? Então, se a pessoa ela quer dominar o seu dinheiro, ela precisa conhecer sobre o seu dinheiro, sobre a forma de usar melhor o seu dinheiro. Então, é estudando. E hoje tem vários, né, canais no YouTube que você consegue ter esse acesso para você aprender. Porque a partir do momento que você aprende, já você consegue ter a constância que você acabou de falar. Você começa, daí você investiu um pouco, você gosta, vê o dinheiro crescendo, já quero de novo. Então, é sempre buscar pelo conhecimento. Isso, o mais importante, uma professora aqui do lado, né? Ninguém tira, né, o conhecimento de você e com toda certeza ela vai criando mais zelo pelo dinheiro. Uma outra dica que a gente deixa aqui é o site Devedores Anônimos, né, que faz parte de uma iniciativa que ajuda pessoas que estão passando por esta dificuldade financeira, porque isso acaba envolvendo todas as áreas da nossa vida, inclusive a saúde psicológica e também a saúde física. Professora, é possível então ter uma relação saudável com o dinheiro e com a própria família? Porque quando envolve família e dinheiro, as coisas ficam mais complexas, né? Com certeza. Eu falo que o dinheiro é o grande vilão dos relacionamentos. Eu até brinco, em casa quem cuida do dinheiro sou eu. Meu marido entra em casa só depois do Pix, né? Então a gente faz essa brincadeira por esse motivo mesmo. Então, veja no casal, veja na família quem tem o controle financeiro. E essa pessoa será o responsável para fazer todo esse planejamento. Né? Então, aqueles videozinhos que a gente vê na internet, né? Eu vou viajar, um planejou e o outro só vai na viagem, né? É a mesma coisa com as finanças. Né? Então, eleja quem é o responsável, quem é a pessoa que tem o controle financeiro para ele organizar as finanças, então, do casal e da família. E não se prive por causa do dinheiro. Né? Então, mude o seu comportamento que você vai conseguir viajar, trocar o seu carro, ter uma boa casa e ter uma coisa muito importante, bem-estar. E, Natália, para a gente encerrar, tem muita coisa que dá para fazer de graça, que o dinheiro não precisa ter no momento e que dá para ser feliz? Com toda certeza. Hoje tem muitas coisas que dá para você fazer de graça, economizando, aproveitando a família, né? Como eu digo, que é não deixar de fazer o que gosta, você vê o que é prioridade para você. Então, sim, consegue aproveitar
muita coisa e conseguir também a se organizar, investir, ter seus focos e com toda certeza realizar seus sonhos, né? O nosso tempo é curto, quero agradecer a presença aqui da professora Marcela Moraes, professora de Economia da Unital. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelos conhecimentos e também pela participação no nosso debate. Eu agradeço, deixo aí o departamento, né, de comunicação e negócios de portas abertas, quem quiser, né, a gente oferece vários cursos, né, na universidade de educação financeira e outros cursos que podem ajudar então a todos aí a obter esse conhecimento. Obrigado, professora. Também quero agradecer a Natália Moreira, educadora financeira. Muito obrigado pela presença e por enriquecer também o nosso debate. Eu que agradeço aqui pelo convite, foi um prazer estar aqui compartilhando sobre esse assunto que eu adoro falar aqui com vocês. Sendo assim, a gente encerra mais um Conexão Popular, lembrando que a gente já fez um programa especial sobre criptomoedas, também falando sobre essa questão de investimento. Você pode acompanhar na nossa playlist no nosso canal, youtube.com/TVC Taubaté. Você vê e revê este programa nas nossas plataformas digitais e também canal aberto 4.2 e na Claro TV, canal 4. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o nosso próximo Conexão. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale.